E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. Hoje nós vamos dar sequência aí na nossa aula aí de química orgânica, né? Eu comentei com vocês que na próxima aula eu postaria um vídeo aqui falando aí sobre as cadeias carbônicas, certo? Bem, mas antes de iniciar aí as cadeias carbônicas, né? Eu vou voltar aqui só num exemplo, explicar resumidamente para vocês, né? Ó, algo aí sobre a hibridização de orbitais, beleza? Então veja só, vou pegar aqui os nossos mesmos exemplos, né? Ó, da aula anterior. Aí nesse mesmo exemplo da aula anterior, né, nós vamos aqui falar aqui sobre a ligação do átomo de carbono e tal, beleza? Então vejam só, então, ó, o mesmo exemplo da aula anterior nós tínhamos aqui, ó, um S, né, ó, para o átomo de carbono, certo? O átomo de carbono da família 6A, certo? E esse átomo de carbono com 1, 2, 3, 4 elétrons, certo? Então vejam só, ele tinha lá, ó, um S, né, ó, 2S e aqui 2P, beleza? Então, ó, um S explica esses dois elétrons que estão, deixa eu fazer a distribuição aqui de novo, né? Ó, 1S2, 2S2 e 2P2, beleza? Então, ó, este primeiro orbital entra aqui os meus dois elétrons, certo? Em relação ao meu segundo, eles vão estar aqui no 2S. Com quantos elétrons? 1, 2, certo? E em relação ao 2P2, eles vão entrar aqui no terceiro, né? Então, eles vão entrar mais quantos elétrons? 1, 2, certo? Acontece o seguinte, pessoal, veja só. Para mim ter aí a formação aí da ligação simples e tal, eu preciso fazer com que este elétron aqui, né? Ó, fazer com que este elétron aqui salte, né, ó, ele salte aí para o meu próximo subnível. Então, o que eu vou ter quando ocorre esse salto deste elétron? O que importa para a gente aí não é o orbital 1s, e sim o 2s em diante, beleza? Então, ó, quando este elétron aqui salta para o próximo subnível, aqui fica com apenas um elétron, certo? E quando ele salta para o próximo subnível, que é o subnível P, beleza? Eu tenho a formação do que eu chamo de um orbital híbrido, né? Então, se eu tinha 2, agora eu vou ter 1, 2, 3, certo? Então, veja só, este elétron aqui, né, ó, é o que saltou ali do subnível 2S para o subnível 2P, né, do S para o P, certo? Agora fica fácil de compreender o seguinte, né, ó, quando eu vou fazer a minha ligação, os elétrons vão entrar onde? Vão entrar aqui na última camada. Ele não vai entrar lá no 1S, ele vai entrar na última camada. E vai entrar exclusivamente onde? Vai entrar um elétron aqui no subnível S, no 2S, certo? 1 no subnível 2P, 2 no subnível 2P e 3 aqui no subnível 2P, certo? Então completa com todos esses branquinhos aqui, né? Ó, com exceção desse primeiro, deixa eu passar o vermelho aqui por cima dele de novo, né? Que era o elétron que saltou. Então, com exceção deste primeiro, né? Ó, vou deixar ele aqui laranja, certo? Esses 4 brancos são os 4 elétrons que podem entrar aí na ligação com o carbono, certo? Então, essa hibridização aqui, ó, ela vai me explicar a hibridização do tipo sp3. Por quê? Neste orbital aqui, ó, nesse primeiro orbital S, eu tenho um elétron, certo? Então, eu tenho aqui uma hibridização do tipo S1, um elétron S1. E aqui no segundo, eu tenho quantos elétrons aqui? Eu tenho P com 3 elétrons, certo? Então, ó, S1P3, ou seja, essa hibridização é do tipo sp3, certo? E essa hibridização vai me explicar a ligação de uma cadeia carbônica, como essa daqui, né? Ó, todas as ligações simples, certo? Ó, todas as ligações simples, os 4 elétrons entrando aqui é explicado então pela hibridização do tipo sp3, beleza? Bem, mas eu tenho mais dois tipos de hibridizações. Eu tenho a hibridização do tipo sp2 e a hibridização do tipo sp, certo? Então vou falar resumidamente sobre elas para nós seguirmos adiante aí no conteúdo, certo? Pensem o seguinte, ó, vamos supor que eu tenho lá um composto, né? Ó, vou pegar aqui um composto que tenha a seguinte ligação. Tem uma ligação dupla entre os átomos de carbono, certo? 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de hidrogênio. Se nós pensarmos aqui o seguinte, ó, esse carbono aqui faz 4 ligações. Mas dessas 4 ligações que ele faz,
ele está, na verdade, fazendo uma ligação do tipo dupla, certo? Uma ligação simples e uma ligação simples, certo? Então, eu estaria usando qual parte desse híbrido? Apenas essa primeira parte aqui. Ou seja, estaria usando S1, P2. Então, assim, a hibridização que explica a ligação dupla, eu chamo de hibridização do tipo SP2, certo? E se eu tiver ainda mais um exemplo, ó, se eu tiver um exemplo como esse daqui, ó, C, né, ó, uma ligação tripla, um carbono, hidrogênio, hidrogênio, C2H2, certo? E nós pensarmos aqui o seguinte, bem, o carbono está fazendo 4 ligações, mas essas 4 ligações eu tenho uma simples e uma tripla, certo? Então, quer dizer que eu estaria usando qual região do orbital? Estaria usando essa parte em azul e essa parte em azul. Então, ó, usando essa parte do híbrido, eu estaria usando uma hibridização do tipo S1P1. E uma hibridização do tipo S1P1 é uma hibridização que eu chamo do tipo SP, certo? Não vamos confundir se eu tiver no caso o exemplo do CO2, né? Vou pegar aqui no caso, ó, C dupla O e C dupla O, né? Falar assim, então uma ligação dupla é a hibridização do tipo SP2. Não, porque veja só, aqui eu estou usando uma dupla e uma dupla. Então eu teria o mesmo exemplo que o anterior, ó. Essa hibridização aqui é a mesma, então aqui eu teria uma hibridização do tipo SP também, certo? Então veja só, acompanhe aqui comigo. Então, ó, se eu tenho, né, ó, se eu tenho uma cadeia de carbonos, né, ó, da seguinte forma, ó, todas as ligações simples, não, simples, 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 simples e simples, certo? Eu vou ter uma hibridização, né, ó, esse carbono aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui são híbridos do tipo SP3, beleza? Se eu tenho uma cadeia, né, ó, posso ter, por exemplo, ó, C, C e aqui uma dupla C, certo? Então, ó, aqui eu vou ter duas ligações, aqui uma com hidrogênio, aqui hidrogênio, 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 certo? Então vejam só, aqui eu tenho uma hibridização, ó, esse átomo de carbono aqui é híbrido SP3, certo? Veja que ele faz somente ligações simples. Mas este átomo de carbono aqui por segundo e este átomo de carbono aqui por terceiro, eles fazem hibridização do tipo SP2, certo? E se eu pegar mais um exemplo, né, para fechar aí o conteúdo sobre a hibridização, eu poderia ter um exemplo parecido como esse daqui, ó. Então vejam só, carbono CH3, né, ó, e aqui um C tripla C. Então se eu pegar esse exemplo aqui, ó, esse primeiro carbono, ele também é um híbrido do tipo SP3. Agora, esse segundo carbono e esse terceiro carbono, certo? Eu chamo de carbonos com hibridização do tipo sp, beleza? Então assim, comentamos aí mais ou menos bem resumido aí de forma direta sobre os tipos de hibridização desses carbonos, certo? E vamos entrar aí, vamos começar a comentar sobre a classificação dessas cadeias, né? Como que essas cadeias são classificadas, beleza? Então vocês já viram aí que o carbono, ele pode fazer cadeias e tal, né? Agora essas cadeias aí que ele realiza, né? Elas podem ser classificadas aí de acordo com alguns nomes que nós daremos aqui, joia? Então vamos lá então, ó, acompanhe aqui comigo. Se eu tenho um carbono, ó, vou colocar aqui, ó, um carbono, certo? Aí ele vem, faz uma ligação com carbono, uma com carbono, uma com carbono, beleza? Todas essas ligações são simples, então aqui é tudo hidrogênio, em volta dele aqui é tudo hidrogênio. Então eu tenho CH3, CH2, CH2, certo? Aí por último aqui eu vou ter um CH3, certo? Aí essa cadeia aqui, ó, essa cadeia tem 4 átomos de carbono. Essa cadeia é diferente de uma cadeia como essa que eu vou fazer aqui no canto para vocês, né? Ó, vou fazer aqui uma cadeia no canto para vocês com 4 carbonos também. Então vejam só, essa segunda cadeia, ó, observem que ela apresenta um ciclo, né? Ó, H2, H2, certo? H2 e aqui H2, certo? Então, ó, enquanto essa cadeia
ela não forma ciclo e essa aqui forma um ciclo, eu digo que essa cadeia aqui é uma cadeia do tipo aberta, certo? Ó, essa cadeia é uma cadeia do tipo aberta. E essa segunda cadeia aqui do lado, eu vou chamar do inverso, né? Se essa cadeia forma um ciclo, eu vou chamar essa cadeia aqui de fechada, beleza? Aí é o seguinte, ó, essa cadeia aberta, eu posso chamar ela também de acíclica, certo? Enquanto a cadeia fechada, eu posso chamar de cíclica. Então, a cadeia aberta também pode ser chamada de acíclica, enquanto a cadeia fechada pode ser chamada de cíclica. A cadeia aberta também pode receber o nome de alifática, enquanto a cadeia fechada pode receber o nome de alicíclica. Beleza? Então, ó, aberta, alifática, acíclica, fechada, alicíclica, cíclica. Beleza? Então, essa é a primeira classificação que nós teremos aí dessa cadeia, certo? Agora, acompanhe aqui comigo o seguinte, ó. Essa cadeia, ela faz somente ligações simples. Então, a ligação simples, ligação simples, ligação simples e ligação simples, certo? Então, eu posso chamar essa cadeia também de cadeia saturada, né? O que é uma cadeia saturada, então? Então, a cadeia saturada vai acontecer ou vai ocorrer quando estes átomos de carbono, eles fazem apenas ligações simples. Então, ó, essa cadeia aberta é saturada e essa cadeia fechada aqui, ó, também uma cadeia saturada. Então, mas o que seria, qual outra classificação eu teria para uma cadeia que não fosse saturada? Ora, você poderia ter uma cadeia como essa daqui, ó. Vamos supor que você tenha uma cadeia como essa, né, ó. Então, ó, essa cadeia, por exemplo, vamos supor que você tenha esse exemplo aqui, ó. Então, veja só. Então, você vai ter aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, mais um hidrogênio aqui e mais um hidrogênio aqui, ó. Essa ligação aqui, ó, lembra que nós comentamos que é uma ligação do tipo dupla, certo? Então, essa ligação do tipo dupla, eu chamo de insaturação, né, ó. Se você lembrar que a ligação do tipo dupla ou do tipo tripla, eu vou chamar de insaturação, certo? Então, essa cadeia aqui, você vai chamar de cadeia insaturada, certo? Ó, essa cadeia é uma cadeia do tipo insaturada. Mas o que é insaturação? Essa insaturação tem a ver aqui no caso com a ligação dupla e a ligação dupla, diferente dessas duas cadeias aqui em cima que apresentam apenas ligações do tipo simples, certo? Então vejam só, a cadeia pode ser aberta ou saturada, fechada ou saturada, ou ela pode ser também, ó, aberta e insaturada, certo? Vamos lá, mais um exemplo. Vamos supor que você tem uma cadeia, então, como essa primeira aqui, ó, essa mesma primeira cadeia aqui de cima. Veja que ela só tem átomos de carbono. Então, o carbono está ligado com carbono, está ligado com carbono, está ligado com carbono. Essa cadeia aqui, certo? Eu posso chamar ela de cadeia do tipo homogênea, certo? Então, ó, essa é uma cadeia do tipo homogênea. Tá, mas o que eu vou ter, então, além de homogênea? Ora, eu posso ter uma cadeia com a seguinte característica, né, ó. Você pode ter uma cadeia dessa seguinte forma, né, ó. CC, CC. Então vejam só, ó, essa cadeia aqui, CH3, esse carbono é um CH2, esse carbono é um CH2, esse carbono aqui é um CH3. Agora veja aqui, pessoal, que aparece um átomo, né, ó, aparece um átomo diferente entre os átomos de carbono. Esse átomo diferente entre os átomos de carbono, eu chamo aqui, ó, de heteroátomo, certo? Eu vou chamar esse átomo de carbono de heteroátomo. Bem, se eu lembrar que esse átomo diferente entre os átomos de carbono é um heteroátomo, fica bem fácil classificar essa cadeia aqui como sendo uma cadeia do tipo heterogênea, certo? Então vejam só, se na cadeia homogênea eu tenho somente átomos de carbono, né, ó, lá na cadeia heterogênea vou apresentar quem? Vai apresentar aqui alguém quebrando essa sequência de carbono, certo? Então você poderia ter lá, ó, CH3,
CH2, aí poderia ter aqui um nitrogênio, um CH2 e aqui um CH3, né? Então vejam só, nesse segundo exemplo aqui no caso, seria também um exemplo de cadeia do tipo heterogênea, certo? Então se eu tivesse, por exemplo, uma cadeia, uma cadeia dessa seguinte forma, né? Vocês lembram da aula passada que é CH3, CH2, 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 CH3. Essa cadeia aqui seria uma cadeia aberta, homogênea e é uma cadeia também saturada, certo? Mas se eu venho e acrescento aqui, mais uma ligação entre esse carbono, eu vou colocar uma ligação aqui no carbono 3. Aí seria uma cadeia aberta, homogênea e insaturada, certo? Aí se eu venho, né, se eu venho aqui e ao invés de ter um carbono, vamos supor que eu tenho aqui, ao invés de ter um carbono, vamos supor que eu tenho aqui, um oxigênio, né, Então agora olha só, cadeia aberta, só que agora ela não é mais homogênea, ela é uma cadeia do tipo heterogênea, beleza? E eu tenho mais uma classificação das cadeias que vai ser referente à ramificação, né? Então eu posso ter uma cadeia com a seguinte forma, né? Vou pegar aqui no caso, 4 átomos de carbono, certo? Então aqui, hidrogênio, 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 certo? Hidrogênio. E aqui, eu tenho uma ramificação. Né? O que é essa ramificação? Essa ramificação eu posso chamar de radical. O que é um radical? É um CH3 ou um CH2 e assim por diante, certo? Mas veja que acontece aqui o seguinte, eu tenho alguém sobrando aqui embaixo. E esse alguém sobrando aqui embaixo, né, eu vou chamar de ramificação. Quando eu tenho essa ramificação, né, vamos supor, eu posso pegar esse mesmo exemplo aqui anterior, esse mesmo exemplo anterior, e colocar uma ramificação aqui, Aí eu vou ter aqui, uma ramificação do tipo CH3. Essa ramificação vai me dar o nome de uma cadeia ramificada, certo? Então, toda a cadeia que apresenta esse carbono, certo? Esse carbono sobrando aqui embaixo, né, vai ser chamada aqui de cadeia ramificada, certo? E aquela cadeia que não apresenta este carbono, se eu pegar aqui, por exemplo, essa primeira aqui de novo, essa cadeia aqui de cima, é só hidrogênio, então hidrogênio não é ramificação. Se a cadeia que apresenta um CH3, né, é uma cadeia ramificada, essa outra cadeia aqui, certo? Essa outra cadeia aqui, não chamo ela de ramificada. Eu vou chamar essa cadeia aqui de cadeia do tipo normal, certo? Uma cadeia do tipo normal e não cadeia do tipo ramificada. Bem, essa ramificação não precisa ser necessariamente um CH3, né? Você pode ter, por exemplo, uma cadeia com a seguinte característica. Você pode ter lá, carbono, 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 certo? Aí você pode ter aqui, um carbono e aqui por último também mais um carbono. Então vejam só, esse aqui, vai ser um CH2 e esse aqui vai ser um CH3. Mas, é uma cadeia, CH3, CH, CH2 e aqui por último CH3. Então é uma cadeia aberta, é uma cadeia saturada, né? Só que ela é uma cadeia que agora ela é uma cadeia chamada aqui de cadeia heterogênea, né? Por que heterogênea? Não, me desculpem. Uma cadeia ramificada. Por que ramificada? Porque apresenta agora uma ramificação do tipo CH2 e uma ramificação aqui do tipo CH3, beleza? Então veja só, pessoal, eu deixei para vocês aqui uma representação condensada, certo? Mas eu quero que você acompanhe o seguinte, essa cadeia, ela não é um ciclo, certo? Então essa cadeia é uma cadeia aberta, certo? Uma cadeia aberta. Deixa eu diminuir aqui a fonte para colocar todos aqui, uma cadeia do tipo aberta, certo? Bem, essa cadeia aberta, ela só apresenta átomos de carbono. Então, só os carbonos que estão ligados. Carbono com carbono, com carbono, com carbono, com carbono e hidrogênio, certo? Então, quando eu tenho somente átomos de carbono, eu tenho uma cadeia que eu chamo de cadeia homogênea, certo? Opa, cadê aqui, homogênea, beleza? Ela não tem ramificação, né? Eu tenho só CH3, CH2, 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 CH3. Então, essa é uma cadeia do tipo normal, beleza?
E essa cadeia também não tem ramificação. Se ela não tem ramificação, certo? Aliás, se ela não tem ramificação, ela é uma cadeia normal. As ligações, por exemplo, são todas simples. Se as ligações são todas simples, essa cadeia é uma cadeia do tipo saturada, beleza? Então, ó, agora eu vou fazer algumas mudanças nessa mesma cadeia e vamos reclassificar ela aqui, ó. Eu vou acrescentar nela aqui uma ligação, né, ó, acrescentar aqui uma ligação nesse ponto. Então, ó, agora eu vou ter uma ligação dupla, certo? Tem uma ligação dupla. Bem, o que vai mudar eu colocando uma ligação dupla? Vai mudar este ponto da cadeia em ser chamado aqui de saturada. Então, ao invés de saturada, ela passaria a ser chamada de insaturada. Beleza? Bem, mas vamos supor que eu não tenha essa ligação, ou tenha essa ligação dupla, certo? E além dessa ligação dupla, eu acrescente aqui uma ramificação, certo? Então vejam só, pessoal, isso aqui representa uma ramificação. Então, ó, isso aqui representa a mesma coisa disso daqui, ó. C, né? Eu vou pegar só até esse ponto aqui, ó. Primeiro C, segundo C, terceiro C. Aí nesse terceiro C, certo? Ó, eu vou ter aqui, ó, o quê? Na verdade é primeiro, segundo, terceiro, é o quarto C. Mas assim, depois a gente vai ver a enumeração delas um pouco mais adiante. Mas assim, contando aqui da direita para a esquerda, eu vou ter aqui um CH3, certo? Então, ó, se eu acrescento um CH3 nessa cadeia, o que eu vou modificar nela? Ao invés de ser uma cadeia normal, ela passa a ser uma cadeia do tipo ramificada. Beleza? Então, assim, basicamente, essa seria a classificação da cadeia de forma resumida. Vou acrescentar mais um exemplo aqui para nós discutirmos, certo? Enrolando a língua aqui, mas vamos lá. Ó, vamos supor que eu tenha, sei lá, eu vou colocar um oxigênio aqui, ó. Vou colocar aqui um oxigênio, né? Então, ó, onde eu tenho um carbono aqui, ó. Onde eu tenho um carbono aqui, né? Eu acrescentei quem? Eu acrescentei um oxigênio, né? Que oxigênio estranho. Deixa eu fazer ela aqui, ó. Aqui, né, ó. Então ela sobe, ela tem um oxigênio aqui, beleza? Aí ela desce, continua com a ramificação, ela sobe, depois aqui desce de novo, tem uma ligação dupla e ela sobe aqui para formar novamente aqui o final da cadeia, certo? Bem, se eu acrescento um átomo de carbono aqui, eu vou mudar onde? Bem, lá onde eu havia escrito que era uma cadeia homogênea, beleza? Eu passo a ter agora aqui uma cadeia do tipo heterogênea, certo? E assim, nós poderíamos fazer a classificação aqui também de uma cadeia fechada. Mas a única diferença que teria da cadeia fechada, né, se eu pegar, por exemplo, isso aqui, ó, aqui, ó. Aqui eu tenho uma cadeia fechada. O que eu mudaria aqui, ó? Continuaria sendo homogênea, seria normal, seria saturada. A única classificação que eu colocaria mais seria sendo fechada. Lógico que se eu colocasse uma ligação dupla aqui, né, ó, aí eu teria agora, além de tudo, sendo uma cadeia insaturada, né, ó. Se eu acrescentasse também uma ramificação aqui, seria ainda uma cadeia do tipo o quê? Uma cadeia agora, ao invés de normal, ramificada. E se algum desses cantos aqui, ó, acrescentasse um átomo que não fosse o carbono, aí seria uma cadeia do tipo heterogênea, certo, pessoal? Então, por hoje é só. E na próxima aula comentaremos aí mais sobre a química orgânica.